Montanhas, imponentes, altas, majestosamente místicas e totalmente implacáveis. Apenas as pessoas mais corajosas têm o que é preciso para enfrentar esses misteriosos monstros de pedra. E é exatamente por isso que suas extensões escarpadas ainda estão carregadas de segredos estranhos. Então pegue sua mochila e todo o seu equipamento, porque agora vamos dar uma olhada nos maiores segredos escondidos dentro das montanhas. Tumba do Desconhecido. Primeira etapa, Turquia. Uma terra conhecida por seu chá tradicional, bazares movimentados e, claro, delícias turcas. Mas se você fizer uma pequena viagem ao norte da cidade de Sorun, vai encontrar algo um pouco mais curioso. Uma estrada para fora da cidade leva uma antiga montanha coberta de vegetação. Na base dessa montanha existe um trilho íngreme que conduz a uma subida, que acaba por terminar numa porta embutida na rocha logo no topo. Mas por que alguém faria uma subida traiçoeira como essa? Bom, não é apenas uma porta embutida em alguma rocha. É um edifício inteiro em forma de cubo, que remonta ao século II a.C. Os arqueólogos acham que é algum tipo de túmulo, mas é tão antigo que não podemos ter tanta certeza. Ainda mais desconcertante é que, apesar de parecer uma porta, não há como abri-la e ver o que está dentro. Apenas uma pista restou. Uma intrigante inscrição acima da entrada, simplesmente escrito Ezequios. Quem era Ezequios nós não sabemos. Esse é um segredo que eles literalmente levaram para o túmulo. Castelo no penhasco. Quando você pensa em castelos, pode imaginá-los no topo de colinas ou no centro de lagos. É provável que você não espere que eles sejam construídos na metade de um penhasco enorme e íngreme. Mas é precisamente nesse lugar que você vai encontrar o castelo de Predjama, no centro-sul da Eslovênia. Construído no século XIII, dentro da boca de uma caverna, o castelo de aparência assustadora é supostamente assombrado pelos fantasmas de seus antigos ocupantes. O mais famoso deles foi o cavaleiro Erasmus de Lueg, um barão ladrão que viveu lá durante o século XV. Para Erasmus, o castelo era perfeito. Sua posição na caverna do penhasco o tornava quase impenetrável para os atacantes. Além disso, quando sob cerco, o cavaleiro fez uso de uma passagem secreta nos fundos do castelo para escapar despercebido e retornar com comida roubada para todos. Infelizmente para o velho Erasmus, sua sorte não durou para sempre. Segundo a lenda, ele foi traído por um de seus próprios homens e baleado por um canhão enquanto usava o banheiro. Cara, é isso que eu chamo de um pum explosivo. Mas se você quiser garantir que seus amigos nunca vão te trair, não há maneira melhor do que clicando nos botões de curtir e se inscrever. Você nunca vai perder nenhum dos meus conteúdos incríveis e seus amigos vão adorar ouvir todos os novos fatos malucos que você tem para contar para eles. Mas enfim, onde que eu tava? Ah, aqui. O Tesouro Perdido. No alto das montanhas peruanas, a cidade do século XV de Machu Picchu tem sido uma fonte de maravilha e mistério desde que foi descoberta em 1911 pelo explorador americano Hiram Bingham. Mais recentemente, no entanto, o local ficou muito mais misterioso. Em 2010, o engenheiro francês David Crespi estava medindo as ruínas incas quando notou uma porta que nunca tinha visto antes, fechada por pedras. Convencido de que era algo importante, Crespi entrou em contato com o renomado arqueólogo Thierry Jamin. Alguns meses depois, Jamin chegou ao local com um scanner eletromagnético capaz de perceber objetos atrás das paredes. Com certeza, depois de escanear a alcova selada, ele descobriu que havia uma escada escondida atrás das pedras, que levava a uma câmara inteira. Não só isso, mas também havia grandes quantidades de metais por lá. Em outras palavras, tesouro, e muito tesouro. Jamin e Crespi ficaram muito animados com tudo isso. A câmara podia ser qualquer coisa, até mesmo a tumba do governante Inca, Pachacuti Inca Yupanqui, a mesma pessoa para quem os especialistas pensam que Machu Picchu foi construída. Sem perder tempo, a dupla emocionada entrou em contato com o Ministério da Cultura para pedir permissão para remover as pedras que bloqueavam o caminho. Mas o impensável aconteceu. Seu pedido foi negado. O Ministério estava preocupado que mover as pedras desmoronasse toda a estrutura. Mas não importa o quanto Jamin discutisse, não adiantava. Até hoje a porta secreta permanece firmemente selada e ninguém entrou por centenas de anos. Mas talvez seja melhor assim, porque eu já assisti o filme A Múmia. A Sala Secreta do Monte Rushmore. Quando se trata de montanhas artificiais, sem dúvida alguma, uma das mais famosas é o Monte Rushmore, em Black Hills, Dakota do Sul. Como tal, você pode esperar que seja o último lugar a ter guardado qualquer tipo de segredo. Bom, você estaria errado. Escondido atrás da enorme estátua da cabeça de Abraham Lincoln, há um túnel aberto de 21 metros de comprimento. Isso não é um erro ou uma falha na rocha. Na verdade, é uma sala pouco conhecida, construída propositalmente na encosta da montanha. Veja bem, Goodson Borglum, o escultor do memorial do Monte Rushmore, inicialmente queria esculpir uma inscrição ao lado das cabeças gigantes, uma grande o suficiente para ser lida de longe.
No entanto, quando isso se mostrou impossível, ele apresentou um novo plano: criar uma sala dentro da montanha para guardar todos os documentos e artefatos centrais da história democrática americana. Essa sala seria chamada de Hall of Records e existiria para que a história que continha nunca fosse esquecida. Entre julho de 1938 e 1939, explodiram o túnel na montanha, usando dinamite, mas com o início da Segunda Guerra Mundial e a morte inesperada de Borglum em 1941, infelizmente isso nunca foi concluído. Finalmente, mais de 40 anos depois, em 1998, foi decidido que uma caixa de registros trancada fosse colocada no chão do túnel. Ela contém a história de como o Monte Rushmore foi esculpido, assim como uma breve história dos Estados Unidos e dos 4 presidentes retratados na montanha. Mas se você espera poder vê-lo, não se precipite. O repositório secreto não é acessível aos visitantes. A emoção da caça. Jovem ou velho, poucas coisas despertam a imaginação de uma pessoa como uma boa caça ao tesouro. Forrest Fenn, um ex-piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, sabia disso muito bem. Então, quando ele foi infelizmente diagnosticado com câncer terminal, em 1988, ele decidiu despertar a imaginação do público uma última vez. Acontece que Fenn era muito rico e ele tinha um enorme estoque de pepitas de ouro, moedas raras, joias e pedras preciosas que ele adquiriu ao longo de sua vida, com um valor de mais ou menos 2 milhões de dólares. O ex-piloto juntou seus tesouros em um baú e partiu para escondê-lo em algum lugar longe de sua casa em Santa Fé. Então, por incrível que pareça, depois que ele escondeu o baú, ele se recuperou. Porém, determinado a seguir a ideia de qualquer maneira, Fenn escreveu e lançou um livro de memórias em 2010. Só que esse não era um livro de memórias comum. O texto continha pistas enigmáticas sobre o paradeiro do tesouro. Eventualmente, Fenn lançou outro livro, só que dessa vez com um mapa incluído ao lado de um poema enigmático de 24 linhas. As pessoas foram à loucura. Em pouco tempo, qualquer um que comprou o livro foi levado a um frenesi, tentando decifrar as pistas e encontrar as guloseimas de ouro. Aventureiros em potencial enfrentaram as montanhas traiçoeiras em busca desse tesouro, e tragicamente, 5 pessoas perderam a vida enquanto o caçavam. Foi quase 10 anos depois, em 2019, que Jack Stueff, um estudante de 32 anos de Michigan, finalmente encontrou o esconderijo procurado. E não, ele não disse a ninguém onde estava. Ao invés disso, diz que quer que o local especial permaneça em segredo, apenas para que permaneça em perfeitas condições. Tudo que nós sabemos é que está em algum lugar em Wyoming. Mas quanto ao tesouro em si, bom, possivelmente no final, mas serviu de uma história de caça ao tesouro. Stueff vendeu tudo em leilão para pagar os seus empréstimos estudantis. Ilha do Tesouro? Eu acho que não. O Colosso Camuflado. Na antiga cidade de Cholula, em Puebla, no México, uma enorme montanha domina a paisagem ao seu redor há séculos. Ou pelo menos as pessoas pensavam que era uma montanha, quando na verdade é muito, muito mais do que isso. Quando o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou ao México em 1519, ele e seus homens pilharam Cholula e construíram uma igreja católica no topo da montanha, que por sinal existe até hoje. Só que mal sabiam eles que construíram a igreja no topo do maior monumento do planeta. É isso mesmo, a chamada montanha é na verdade uma pirâmide colossal com uma base 4 vezes maior do que a grande pirâmide de Gizé. Na verdade, parece mais como uma enorme boneca russa de pirâmides, 6 delas para ser exato, todas feitas umas sobre as outras. Com a estrutura estupenda que data de 300 a.C., os arqueólogos calculam que ela foi gradualmente adicionada e expandida ao longo do tempo por sucessivas civilizações astecas. E todo esse tempo as pessoas não perceberam o que era, porque tudo isso foi construído com lama. Isso mesmo, lama. Em climas secos como o do México, as estruturas de lama são incrivelmente duráveis e podem durar milhares de anos. Mas elas também são um lugar fértil para o crescimento da selva tropical. Exatamente o que aconteceu em Cholula. O imponente templo foi abandonado por volta do século VII d.C. e cresceu tanto que se tornou indistinguível de uma montanha natural. Por conta disso, o lugar foi poupado da ira de Cortés e ainda permanece forte até hoje, embora principalmente esteja coberto de grama e árvores. Isso que eu chamo de uma conquista monumental. Portão dos Deuses. Às vezes, o mundo de verdade é quase tão fantástico quanto a ficção. Yaramu-Muru, mais conhecido como o Portão dos Deuses, é um lugar que realmente faz jus a isso. Descoberto na década de 1990, perto do lago Titicaca. Não dê risada. No Peru, essa estranhamente escultura em pedra é considerada um projeto de construção inca abandonado, embora ninguém saiba ao certo. A lenda diz que há muito tempo um disco dourado caiu do céu. Um sacerdote inca pegou o disco e o colocou na fissura na rocha, fazendo com que abrisse como se fosse uma porta. O escritor paranormal chamado Jerry Willis afirma que essas lendas são verdadeiras e que ele próprio viajou pela rocha como se fosse algum tipo de portal. Por tudo isso, a escultura se tornou um dos lugares mais misteriosos do Peru, virando um destino popular para turistas interessados no paranormal.
Mas e você? O que acha? Edifício Inca abandonado? Ou um portal sobrenatural para outra dimensão? Diz aí nos comentários. Homens nas montanhas. Se você fosse passear perto de Cheyenne Mountain, no Colorado, é provável que iria notar a exuberante floresta e a abundante vida selvagem. Mas você pode não perceber que estava andando bem do lado de uma instalação secreta do governo, escondida no coração da montanha. E não, por incrível que pareça, esse não é um covil maligno de um vilão do James Bond. É bem real. Construído na década de 1960, durante o auge da paranoia da Guerra Fria, os mineiros escavaram 693 mil toneladas de granito da montanha para construir a base interna. Descrita como um super bunker, a instalação é protegida por impressionantes 610 metros de rocha e pode suportar pulsos eletromagnéticos, armas biológicas e até bombas nucleares. Isso a torna a base perfeita de operações para o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, uma organização governamental encarregada de proteger os Estados Unidos e o Canadá de ataques aéreos. A equipe pode passar longos períodos dentro da montanha sem sair. Então é menos como um bunker e mais como uma pequena cidade. 15 instalações ficam em 1.300 molas gigantes para que não desmoronem em caso de explosão. E além de acomodações e prédios governamentais, existe uma clínica, academia, loja e até um subway. Se for detectada uma ameaça no mundo exterior, enormes portas de segurança de 25 toneladas serão definidas para fechar, travando todos os ocupantes firmemente dentro. Porém, com mais de 22 milhões de litros de água e toda uma carga de suprimentos de comida, qualquer um atrás dessas portas seria capaz de sobreviver por meses sem precisar sair. Acho que eu gosto de Subway tanto quanto qualquer outra pessoa, mas frango teriyaki no café da manhã, almoço e janta ficaria bem enjoativo. Estruturas em poços. Escondido nas terras altas do oeste da Etiópia, perto da cidade de Lalibela, encontra-se uma vista muito estranha. Escavados profundamente na rocha acima da cidade estão 11 poços enormes. E se você olhar para esses poços, vai perceber algo ainda mais estranho. Cada um deles tem uma estrutura intrincada e embutida, todos singularmente diferentes um dos outros e ainda com o mesmo estilo reconhecível. Então, o que realmente é isso? Uma mensagem dos antigos alienígenas? Uma relíquia de alguma civilização distante? Eu diria que o segundo palpite é mais interessante que o primeiro. Mas, na verdade, as estruturas são grandes igrejas de pedra, encomendadas pelo rei etíope Gebre Meskel Lalibela, no final do século XII e início do século XIII. O rei queria recriar a cidade santa de Jerusalém em seu próprio reino, e assim ordenou que as igrejas fossem construídas, cada uma delas esculpidas na rocha com cinzéis. Por 24 anos, os construtores cavaram de cima para baixo, criando os buracos enquanto esculpiam as formas das igrejas. Essa forma pouco convencional de construção fez com que cada igreja fosse totalmente monolítica, ou seja, feita de apenas um pedaço de rocha. E não só isso, mas as estruturas têm 15 metros de altura, quase tão alto quanto 5 elefantes africanos empilhados um em cima do outro. Você pode pensar que isso não soa tão alto assim, mas lembre-se que tudo foi cavado com cinzéis de mão. Caramba! Hoje em dia, o local ainda é usado pela Igreja Cristã Ortodoxa Etíope e continua sendo um importante local de visita para os peregrinos que seguem a religião. Então, pelo menos todo esse trabalho de quebrar as costas valeu a pena. Esses trabalhadores devem ter sido muito mais durões do que as rochas que estavam lascando. Crânios e superstições. Sabe aqueles sonhos que você tem que parecem tão reais que você pode confundi-los com memórias? Bom, supostamente, um homem búlgaro teve um sonho desses em 2001. O homem sonhou que uma série de figuras humanoides, vestidas de amarelo metálico, o levaram a um local nas montanhas Rodop, ao sul da Bulgária. Até agora, tudo normal. Eu tive sonhos bem mais estranhos do que isso. Mas assim que ele acordou, o homem se sentiu compelido a voltar àquele local. E quando chegou lá, encontrou algo extraordinário. Um pequeno crânio estava ali, não maior do que de um bebê humano, mas com características bem diferentes. O homem o levou a um arqueólogo e a um paleontólogo, mas as coisas ficaram ainda mais estranhas. Nenhum dos dois tinha visto nada parecido com isso. Logo a notícia se espalhou e as teorias das pessoas começaram a aparecer com força e rapidez. Uma delas era que o crânio pertencia a uma criatura geneticamente modificada, criada pelos Atlantes. Sim, os mesmos Atlantes que habitavam a lendária cidade subaquática. Interessante, mas não posso dizer que eu tô convencido disso. Outra teoria afirmava que pertencia a um alienígena que foi atingido por uma arma durante a Segunda Guerra Mundial. Tá bom. Por mais que eu queira acreditar em tudo isso, é mais provável que o crânio tenha pertencido a um animal e que foi danificado com o tempo, distorcendo suas características. No entanto, talvez nunca saibamos. Inexplicavelmente, o crânio desapareceu sem deixar vestígios. E você quer saber o que é mais esquisito? As montanhas Rodop, onde foi encontrado, abrigam um santuário mítico, que dizem conter uma biblioteca de conhecimento antigo escondida dentro de sua rocha. Então talvez, apenas talvez, o crânio e o santuário estejam ligados. Mas o que você acha? Diz aí nos comentários abaixo.
tudo que brilha. Quando eu era criança, costumava ter um detector de metais com o qual caçava tesouros. O máximo que eu encontrei foi uma moedinha velha. Mas, no entanto, os moradores da cidade de Luhihi, na República Democrática do Congo, encontraram muito mais que isso quando começaram a cavar uma montanha próxima em 2019. E o que eles encontraram foi ouro. Muito e muito ouro. Tanto ouro que pessoas de todos os lugares começaram a disputar para pegar a sua parte dessa substância brilhante. E foi um caos. As pessoas estavam cavando ouro aos punhados, literalmente. Acontece que o nível de ouro nessa montanha era tão alto que entre 60% a 90% era feito de metal precioso. Cara, acho que não sobraria nada se eu morasse em qualquer lugar perto disso aí. Mas se você fizer isso, também não vai ter muita sorte. Com a pequena vila enfrentando imensa pressão do súbito afluxo de pessoas, autoridades locais foram forçadas a proibir totalmente a mineração. Ah, droga. Lá se vai mais uma oportunidade de ouro. Os templos velados. Eu sempre quis conhecer os Alpes. Você pode esquiar, dar um mergulho nos lagos claros ou simplesmente relaxar. Mas no sopé dos Alpes do norte da Itália, existe algo muito mais clandestino que você pode dar uma olhada. Uma mina escondida em uma rocha se abre e leva a isso. Uma vasta rede subterrânea de belos e intrincados templos. Você pode pensar que estão lá há milhares de anos, mas não. Essas peças notáveis de arquitetura só existem desde 1978. E o mais incrível é que elas foram construídas sem a ajuda de engenheiros ou arquitetos, durante mais ou menos 15 anos. E completamente em segredo do governo italiano. Quando a polícia finalmente encontrou os templos em 1992, eles ficaram tão impressionados que abandonaram os seus planos iniciais de destruir as estruturas não permitidas. Mas quem foi que construiu isso e por quê? Um grupo chamado Federação de Damanhur é responsável pelos extravagantes templos nas montanhas. Seu líder, Roberto Airaldi, afirmou ter visões de templos antigos desde seus 10 anos de idade. Acreditando que fossem instruções, em 1978 ele começou a dar vida a essas visões. E ao fazer isso, acumulou um grupo de seguidores que o ajudaram a alcançar o seu sonho. Hoje o grupo conta com cerca de 1.000 pessoas, que vivem dentro e ao redor do extenso complexo montanhoso, seguindo uma mistura de rituais da nova era e pagãos. Eles insistem que seu ethos celebra a ciência, a arte e a espiritualidade, mas os críticos dizem que não passam de um culto. Mas, independente disso, não há como negar a imponência de seu trabalho. Místico Maiji Shan. No extremo leste da Itália, na província de Gansu, na China, uma montanha muito estranha ergue-se contra a paisagem circundante. Seu nome? Monte Maiji. E não é famoso por empunhar um manto e um cajado mágico, e sim pela série de 194 cavernas, esculpidas meticulosamente em sua lateral. No entanto, não são apenas cavernas. Ao todo, mais de 7.000 esculturas e mais de 1.000 metros quadrados de murais estão em suas profundezas escarpadas. Isso porque esse lugar místico é, na verdade, o local das grutas budistas Maiji Shan. Acredita-se que cerca de 1.600 anos atrás, um grupo de sacerdotes budistas veio à montanha para meditar, antes de iniciar uma comunidade por lá. A maioria, se não todas as cavernas, são feitas pelo homem, um feito possível apenas com anos de trabalho. E ainda mais impressionantes são os budas gigantes que adornam as paredes externas, feitos de grandes esqueletos de madeira cobertos de barro. Eles são impressionantes, sim, mas viáveis. Um pouco menos compreensível são as numerosas estátuas de arenito espalhadas pelo complexo. O arenito não é nativo da região, então não apenas foi adquirido de longe, mas também teria que ter sido arrastado até a encosta da montanha de alguma forma. E até hoje esse mistério permanece. Talvez alcançar a iluminação lhe conceda o poder de literalmente tornar as coisas mais leves? Eu não sei. Enigmático Kropfenstein. Qual é a sua casa dos sonhos? Uma casa aconchegante no sul da França? Um estúdio em Los Angeles? Que tal um castelo frio, úmido e horripilante, construído no alto de um penhasco no sudeste da Suíça? Bom, acho que todo mundo é diferente. O castelo Kropfenstein não é bem um lugar assim, mas os seus antigos moradores, os condes de Kropfenstein, não devem ter pego esse lugar como primeira escolha. Muito pouco se sabe sobre a estranha morada, mas é provável que tenha sido construída por volta do século XIII para manter seus habitantes a salvo de possíveis invasores. Bem seguro, mas certamente não confortável. Um caminho terrivelmente estreito no leste da face do penhasco leva ao castelo, e originalmente nem tinha uma cerca. Essa queda é realmente assustadora. Mas caso você chegasse ao castelo, sem cair para o seu destino final, seria muito fácil de defender. No entanto, aparentemente isso não salvou os Kropfensteins. Hoje em dia, o castelo está em ruínas depois que os condes desapareceram dos registros do século XV. Ninguém conhece o seu destino, e os restos misteriosos de sua antiga residência se recusam a revelar os seus segredos sombrios. Eu que não vou enfrentar esse caminho tão cedo para tentar resolver o mistério. E você? Pendurados.
Se você estiver desfrutando de uma boa caminhada na montanha e se deparar com uma longa caixa de madeira retangular escondida em algum lugar, faça o que fizer, não abra. Mas por quê? Bom, porque provavelmente tem um cadáver dentro. Ok, isso não se aplica a nenhuma montanha antiga, mas se você estiver na China, nas Filipinas ou na Indonésia, é bem provável que aconteça. Não porque esses países tenham um número desproporcional de assassinos em suas terras. Não. Na verdade, é porque os povos antigos que viviam lá há milhares de anos costumavam pendurar os seus mortos em caixões na encosta da montanha. A China tem alguns dos caixões suspensos mais famosos do mundo, e centenas deles ainda estão pendurados de forma ameaçadora nas montanhas do país hoje, colocados lá pelo antigo povo Bo, cerca de 3.000 anos atrás. A literatura da época da dinastia Tang, de mais ou menos 1.400 anos atrás, sugere que quanto mais altos os caixões eram colocados, mais respeito os vivos mostravam pelos ocupantes dos caixões. No entanto, alguns argumentaram que a prática funerária bizarra serviu simplesmente para manter a terra livre para a agricultura, garantindo que os corpos estivessem a salvo de animais selvagens. Mas, por incrível que pareça, os caixões mais antigos estão cheios de areia, tornando eles incrivelmente pesados e levantando a questão de como eles foram carregados tão alto em primeiro lugar. No entanto, com os povos responsáveis por eles extintos e quaisquer registros que tenham feito perdidos, é uma pergunta para a qual não temos uma resposta concreta. Só não se pendure muito nisso. Eu acho que esses são todos os segredos misteriosos que temos para hoje. Mas e você? Qual deles você achou mais interessante? Conta pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!